Olá, tudo bem? Nossa aula de hoje vai falar sobre a estrutura feudal, a ruralização da Europa e a vida dos servos. Bom, na aula anterior, nós vimos sobre a questão dos bárbaros, né? Então, a gente estudou o Império Romano, né? A primeira fase. Na verdade, a gente estudou desde a formação, né, de Roma, o período da monarquia, o período da república, e o período do Império Romano. E agora a gente vai falar um pouco, a gente estudou também a questão dos bárbaros, né? O legado macedônico. É, estudamos o conceito de bárbaro e agora a gente vai falar um pouco sobre a questão referente à ruralização da Europa e à vida dos servos. Esse capítulo ele é muito mais extenso do que a que a gente vai trabalhar hoje. Hoje a gente vai trabalhar apenas uma introdução e vamos fazer uma abordagem mais voltada para a vida do servo. Porque a gente vai ter uma estrutura, né, estamental da vida da Europa feudal, dividida então em estamentos, né? E conforme a gente já abordou em sala de aula, né? Os estamentos seriam o que a gente consideraria hoje as camadas sociais, né? Então, ao invés de a gente falar hoje de classe alta, média e baixa, os estamentos seria então o clero, a nobreza e os servos. E, com o passar do tempo, houve algumas subdivisões. No clero, a gente vai encontrar as hierarquias, né? Então, o Papa, os cardeais, os bispos, os padres, e assim por diante, né? E aí existem diferentes ordens religiosas, e dentro dessas ordens religiosas, diferentes hierarquias. Na nobreza, também, a gente vai encontrar lá o rei, ou o monarca, né? E dentro dessa hierarquia da nobreza, a gente vai encontrar duques, marqueses, condes, todos eles também existe uma hierarquia, tá? É algo que é até interessante para se pesquisar, né? Dentro da nobreza, é, quais são os grupos, de nobres que existem. Então, a gente tem duques, marqueses, condes, viscondes e por aí vai. E aí a gente consegue identificar, por exemplo, como e quando cabe um desses títulos, tá? E aí a gente tem, ainda dentro dessa classe dos nobres, a gente tem os guerreiros, né, que estão ali intermediando, né, essa parte, eles fazem a guerra, então eles, de certa forma, têm uma certa, um certo privilégio. Eles não são servos, mas também não são nobres, né, mas eles têm um certo privilégio por fazer parte da guarda real, né? Nós vamos ter a corte, né, formada pelos corteses, né, ou cortês, e as cortesãs, toda aquela população que vive ali dentro dos castelos, é, e que, de certa forma, usufrui dos benefícios, é, do rei. E depois a gente vai encontrar os servos. Os servos não são escravos, porque eles são, de certa forma, livres, né? Eles podem ir e vir. Porém, existe um compromisso, né? Uma relação
de comprometimento, de fidelidade entre o servo e o senhor feudal, e depois o servo e o rei, tá? Ao longo desse capítulo que a gente vai trabalhar hoje, a gente vai analisar um pouquinho dessas características. Hoje, a gente vai falar da vida do servo, tá? Futuramente, a gente vai falar um pouco mais sobre a vida do nobre e a vida do clero. Então, esse assunto, ele não se esgota aqui, ele é uma introdução, tá bom? Eu vou colocar para vocês, subir para vocês o nosso PowerPoint, e aí vocês vão conseguir, acompanhar comigo, a explanação desse capítulo. Vamos lá? Bom, então esse é a nossa página, né, de entrada. E nessa nossa página de entrada, nós temos aqui a estrutura feudal, ruralização da Europa e a vida do servo, tá? Qual que vai ser o assunto que nós vamos abordar? Então, nós temos um assunto, né, um conteúdo específico. A gente vai falar da ruralização, né, essa ruralização da Europa, como ela se deu, o feudalismo, o que é o sistema feudal, como ele funcionou, e essa relação entre senhores e servos. Senhores aqui são os senhores feudais. Qual é o objetivo? Analisar o processo de ruralização, então, como ele se deu, compreender as características do feudalismo e analisar a diferença entre servos da Idade Média e escravizados no mundo antigo. Então, a gente vai perceber que conforme a Europa vai se modificando, e principalmente com a ruralização e com a entrada, principalmente agora dos bárbaros, né, que vão dominando a região, a gente vai tendo uma ruralização mais ampla, né, com uma quantidade maior de pessoas vivendo ali de uma forma mais promissora, né, trabalhando, buscando empreender os seus negócios e principalmente sobreviver, porque a Europa passava por um período de escassez, né? Uma das quedas, um dos fatores da queda do Império Romano foi justamente a falta de alimentos, né? Então, o problema que levou, um dos fatores que levou à queda do Império Romano do Ocidente foi justamente a falta de alimentos e a escassez, né, de terras para o cultivo. Então, a gente tinha uma superpopulação nas cidades e uma escassez de pessoas vivendo nas áreas rurais. Agora a gente tem um processo inverso, a gente tem uma ruralização. Então, a gente tem uma um fluxo de pessoas passando a viver na zona rural, principalmente para produzir e para se sustentar, tá? Então, a gente vai encontrar um processo de ruralização, e nesse processo de ruralização, a gente vai encontrar a divisão das terras, que elas vão ser divididas não só entre os antigos generais, chefes do exército romano, que ganhavam terras como prêmio, né, espólio de guerra, mas também daqueles povos bárbaros que vieram lá do extremo norte e leste europeu, que acabou invadindo ali o Império Romano. Então, eles vão formando territórios, novos territórios, que vão dar origem depois aos estados europeus modernos, que é um assunto de conteúdos futuros, tá bom? Na sequência, então, a gente vai encontrar aqui esse processo. É importante.
que é a, a introdução aqui, né? Então, leia o parágrafo abaixo e observe a imagem. Em 4 de setembro de 476, depois de Cristo, Odoacro, líder dos Érulos, depôs Rômulo Augusto, o último imperador romano do Ocidente. Então a gente tem dia, mês e ano em que o Império Romano definitivamente caiu, né? A gente pode considerar essa data, né, 4 de setembro de 476 depois de Cristo, como a data que é considerada o fim oficial do Império Romano do Ocidente. E Rômulo Augusto foi o seu último imperador. Ele enviou as insígnias imperiais para o imperador Zenão, em Constantinopla, simbolizando a centralização da autoridade imperial no Oriente. Esse evento é tradicionalmente considerado o fim do Império Romano do Ocidente e marca o início da Idade Média. Embora a transição entre os períodos tenha ocorrido de forma gradual, com a persistência de elementos romanos em várias regiões. É, é uma data, né, que os historiadores consideram para poder é, utilizar na periodização da história. Então, a gente tem aqui a Idade Antiga terminando em 476 e iniciando aqui a Idade Média, né, que vai durar aí mais ou menos 1000 anos, né, da Idade Média. E qual que é o assunto, o interessante aqui desse período? É, que vai acontecer justamente um fator importante que é que ao Odoacro tomar o poder no Oriente, no Império Romano do Ocidente, o Rômulo Augusto ele entrega as insígnias, né, que são os símbolos do Império Romano, ao imperador Zenon, que estava em Constantinopla. É como se ele estivesse transferindo definitivamente todo o Império Romano para o Oriente. Então, a partir daí, Constantinopla passa a ser a sede do Império Romano, que sobreviveu por mais um período no Oriente, tá? E nós temos é um período aqui, né? O texto fala que é uma transição entre o período que tinha ocorrido de forma gradual, com a persistência de elementos romanos em várias regiões. Então, é um período é, gradual, lento, né? Mas persistente. Por quê? Porque foram vários fatores que foram minando a existência do Império Romano até que ele definitivamente acaba ruindo, né? Então, são fatores que ao longo da história do Império Romano vai se fragmentando até a sua queda total, tá? Aí nós temos aqui uma imagem, né, que é o Rômulo Augusto, passa a insígnia para as mãos de Odoacro. É, na verdade, ele passa para Odoacro, mas elas são entregues a Zenão, lá em Constantinopla. Então, não é que o Odoacro ele assume o Império Romano. O Odoacro assume e põe fim no Império Romano, né? E depois o Império Romano do Oriente é que dá continuidade ao que resta do Império Romano numa outra região da Europa, entre a Europa e a Ásia. Com base no slide anterior e na tirinha ao lado, reflitam. Bom, essa tirinha é uma tirinha do Dick Browning, do personagem Agar, o Horrível. O Agar, ele é um personagem que faz diversas sátiras, né, diversos comentários de humor e muitas vezes com um humor meio que sarcástico, sempre com referência
a assuntos políticos, sociais, econômicos e cotidiano. E o Dick Brown, ele procura incluir nas tirinhas do Agar assuntos que são do nosso cotidiano, né? Porém, ele faz uma transposição para a Idade Antiga, Idade Média, e coloca nas falas do personagem do Agar, da sua esposa, a Helga, e dos demais personagens que fazem parte desse HQ, tá? É extremamente interessante. É, essa tirinha ela é vinculada, se não me falha a memória, no jornal O Estado de São Paulo, ou é a Folha de São Paulo, é um dos dois jornais, eu acho que no Estado de São Paulo. E eu sempre gostei das tirinhas do Agar, porque ele sempre trouxe assuntos assim pertinentes à história. Assim como aquela personagem daquele cartunista, né, argentino, a Mafalda, é, também traz assuntos de política, economia, história, geografia e assuntos do cotidiano de uma forma bastante humorística. O Dick Brown também traz esses assuntos com o seu personagem Agar. Bom, aconteceu alguma coisa importante enquanto eu estive fora, diz o Agar para a sua esposa. Bom, deixa-me ver. O Império Romano caiu. A Idade das Trevas começou em junho. O rei Clovis converteu os francos, os hunos saquearam a nossa aldeia e o teu velho cachorro teve filhotes. Oba, filhotes. Então, a gente percebe o quê? O Agar, ele está meio que desconectado do mundo. E para ele o que importa é o cachorro dele ter tido filhotes. Ah, e aí a gente percebe também que muitas coisas aconteceram naquele período. E onde estava o Agar? O Agar ele está sempre envolvido em guerras, em lutas, e vira e mexe ele está quebrando a cara nessas lutas, tá? Bom, por que os historiadores escolhem datas específicas, como o ano de 476 depois de Cristo, para marcar o fim de uma época? Vocês acham que esta data realmente representou uma mudança imediata na vida das pessoas? Bom, então eu vou dar aqui para vocês um spoiler da resposta. Primeiro, os historiadores não escolhem essas datas assim aleatoriamente, tá? Essas datas, elas são escolhidas, elas são profundamente analisadas e é uma banca que envolve historiadores, geógrafos, cartógrafos, é, cientistas sociais, sociólogos, filósofos, cientistas políticos, enfim, pessoas extremamente importantes na área do conhecimento, de importantes universidades e setores, né, hoje a gente chama do terceiro setor, que tem uma relevância para que possa documentar e escolher, né, escolher não, na verdade, analisar um fato histórico que tenha um impacto na sociedade tão profundo que seja considerado um marco e que seja capaz de determinar o início e o fim de um período. Bom, isso é uma parte da resposta, tá? Aí vocês vão completar isso. Vocês vão pesquisar isso. Vocês acham que essa data realmente representou uma mudança imediata? As mudanças não acontecem da noite para o dia. Então, a gente não pode dizer assim, 4 de setembro de 476, acabou a Idade Antiga. E no dia seguinte, 5 de setembro de 476, começou a Idade Média.
e tudo mudou, como se a gente simplesmente virasse a página de um livro, ou é, caiu a noite, no dia seguinte raiou o sol e tudo se fez novo e diferente. Não. As mudanças em história, assim como em geografia, levam anos, décadas, centenas de anos. E as mudanças, elas às vezes requerem inúmeras gerações para que elas tenham não só eficácia, mas que ela demonstre alguma consequência. Então, essas mudanças não foram imediatas, tá? E assim como é hoje. E aí eu lanço uma terceira questão aqui para vocês, né? Não está aqui, mas eu pergunto: será que nós estamos no mundo contemporâneo, na idade contemporânea, como queiro, né? Será que não aconteceu nenhum fato importante desde a Revolução Francesa que não mereça uma nova marca nessa linha da história, para que a gente coloque um outro período, né? O fim da Idade Contemporânea e o início de um outro período? Então, fica aí uma dica, né? Um questionamento para que vocês também pensem um pouquinho, tá bom? Vamos lá. Aqui a gente tem fim do Império Romano do Ocidente. No século V, o enfraquecimento do Império Romano do Ocidente foi causado por crises internas e invasões bárbaras, com povos como visigodos, ostrogodos e vândalos, atacando várias regiões e desorganizando o poder central. As cidades perderam sua importância como centro de poder e comércio, tornando-se vulneráveis a saques e menos seguras, o que levou muitos cidadãos a buscar refúgio no campo, iniciando o processo de ruralização. Isso deu início a um processo de migração que alteraria profundamente a estrutura da sociedade. Então, a gente tem o quê? Lá no século V, que começou em 401 e terminou em 500 depois de Cristo, ele sofreu inúmeras crises, principalmente crises internas, políticas, econômicas e sociais. E nessas econômicas a gente tem o desabastecimento de alimentos e as invasões bárbaras que causou uma série de problemas. Visigodos, ostrogodos, vândalos atacaram a região central da cidade. E qual que foi o refúgio? Sair das cidades, que eram áreas extremamente vulneráveis, e procurar áreas menos vulneráveis. Então, eles buscam refúgio no campo. E ao ir para o campo, há necessidade de autossuficiência. Então, começa um processo de migração e, automaticamente, de ruralização. E começa também uma profunda eh, mudança na estrutura da sociedade. E aí a gente tem aqui do lado, né, esse infográfico que mostra a queda do Império Romano. Então, a gente tem a queda, e aí a gente tem algumas crises. Por exemplo, crise do sistema escravista. O sistema de produção era dependente do trabalho escravo. Com a diminuição do número de escravos, a economia entra em crise. Por quê? Quem que vai fazer o trabalho? Não tem mais escravos. O trabalho era considerado algo até que desabonava o caráter das pessoas, né? Então, as pessoas, os romanos, que não estavam acostumados a trabalhar, não queriam pôr a mão na massa. Instabilidade política. Crises políticas internas levaram ao enfraquecimento do poder e tornaram o território vulnerável a invasões. Então, aquela briga, né, pelo poder político, quem fica no poder, quem toma conta, quem é o imperador, quem é o senador, aquela briga interna desestrutura e enfraquece o poder político. E isso faz com que novas invasões
acabem entrando, né, no território. Expansão do cristianismo. O cristianismo teve um papel importante, porque os cristãos não aceitavam o caráter divino dos imperadores. Assim, o poder desses governantes era enfraquecido. Com a propagação dessa ideia, né, dessa doutrina cristã, de que os imperadores não tinham, e não tinham mesmo, né, esse caráter divino, então aquele respeito pela autoridade do imperador, ela começa a ruir. Então, se o imperador é um cidadão comum, como qualquer outro, então ele tem que ser tratado de igual para igual. E aí perde-se o caráter de respeito e, com isso, também o enfraquecimento do poder do imperador diminui. E, por fim, as invasões dos povos germânicos, considerado pelos romanos como bárbaros. Com o poder enfraquecido, o Império Romano passa a ser alvo constante de invasões. Aqueles povos germânicos que antes eh, eram considerados estrangeiros, de certa forma, sofriam uma xenofobia, um preconceito, e posteriormente acabaram até sendo utilizados, até mesmo no exército romano, e em atividades de trabalho no Império Romano. Eles acham, né, uma brecha, uma porta de entrada e vão paulatinamente, gradativamente, ocupando espaço, e isso abre uma porta imensa, né, um portão para a invasão, a ocupação das terras. E como o exército estava enfraquecido, como vamos tirar esse povo de lá? Não tinha mais como tirar. Aqui a gente tem o mapa do Império Romano em 395, tá? Então é um período um pouquinho antes. Esse era o Império Romano. Toda essa vasta região. Então a gente percebe aqui o que é hoje a Grã-Bretanha, é, toda essa região imensa pertencia ao Império Romano do Ocidente, tá? Com sede em Roma. Posteriormente, nós vamos ter esse mapa, tá? Eu não vou deixar ele ficar rodando para vocês, porque vai demorar um certo tempo. Depois, vocês, ao assistir, vocês podem, visualizar melhor, tá? Mas vocês vão perceber, né, a animação aqui do mapa, como que ele vai se configurando, como é que ele vai se ampliando, tá? Até chegar à configuração em 450. Aqui a gente tem a distribuição e fronteiras dos reinos que estavam estabelecidos em 476. Então, em 476, no ano, né, após a deposição do último imperador romano do Ocidente. Então, a gente tem esta região, né, formada pelo Império Romano, porém, a gente já encontra aqui a instalação desses povos. Então, a gente tem Constantinopla, né, que forma aqui essa região aqui em roxo, né, vai formar o Império Romano do Oriente, toda essa região em roxo. Percebam que essa região aqui não tem invasão de povos bárbaros ainda, né? Mas olha o que está acontecendo aqui, ó. Os ostrogodos já haviam passado por aqui, só que depois eles vão para a região ali de Ravenna. Os gépidas estão aqui ao norte, prontos para adentrar, né? A gente tem aqui em cima o reino de Odoacro, né? Odoacro pegou toda essa parte aqui, que seria hoje a Itália. A gente vai ter o reino dos Vândalos, o norte aqui da Europa, aliás, perdão, da África, né? Há algumas ilhas aqui, a gente tem a Sicília e a Sardenha, a gente tem aqui algumas ilhas aqui do mar Mediterrâneo, a Marsella, e aí a gente vai encontrar o reino dos visigodos, seria uma parte aqui da Espanha, né? Os suevos, que vai pegar uma parte do que seria hoje Portugal. Aqui em cima, o reino
de Siagrio, que pega um pedaço também da Espanha, e já uma parte da França. Aí a gente vai encontrar alanos, anglos e saxões, jutos, quem mais? Burgúndios e uma série de outros, né, que vão se juntando. Então, a gente percebe toda a invasão desses povos ah, que tomam conta do antigo Império Romano do Ocidente, tá bom? Aqui a gente tem um texto falando sobre essas invasões, as invasões bárbaras ou germânicas, né? No século V, o Império Romano do Ocidente estava enfraquecido devido a uma combinação de crises internas e as chamadas invasões bárbaras. Povos como os visigodos, ostrogodos, vândalos, alanos, suevos atacaram diversas regiões antes controladas por Roma, como a Península Ibérica e a Grã-Bretanha, desorganizando o poder central, o que contribuiu para a transição em direção ao feudalismo. As cidades, antes centros de poder e comércio, começaram a perder importância, tornando-se menos seguras e vulneráveis a saques. Por isso, muitas pessoas decidiram migrar para o campo. Então, onde era o refúgio? O campo. Vândalos, alanos e suevos assolavam a Península Ibérica. A breve instalação dos vândalos no sul da Espanha batiza, no entanto, a Andaluzia. Já em 429, os vândalos, únicos bárbaros a possuir uma frota, vão para a África do Norte e conquistam a província romana da África, ou seja, a Tunísia e a Argélia Oriental. Os visigodos, após a morte de Alarico, retrocedem da Itália para a Gália em 412 e depois em 414 para a Espanha, de onde recuam em 418 para instalar-se na Aquitânia. Ao norte, bárbaros escandinavos, anglos, jutos e saxões, depois de uma série de incursões na Bretanha, Grã-Bretanha, acabaram por ocupá-la em 441 e 443. Uma parte dos bretões derrotados atravessa o mar e instala-se na Armórica, que se tornara a Bretanha, norte da França. Então a gente tem aqui, nesse excertos de texto do Legoff, Marc Legoff, aliás, Jacques Legoff, de 2016, né? Um trecho falando sobre essa ocupação das áreas antes pertencentes ao Império Romano do Ocidente. E aqui a gente tem o surgimento do sistema feudal, tá? Como que esse sistema feudal ele se organiza? Nós vamos encontrar várias iluminuras ou ilustrações, que são essas pinturas que retratam o cotidiano da vida feudal. E é interessante que essas iluminuras, elas têm no seu topo, né, aqui em cima, elas estão sempre, a maioria das iluminuras, elas funcionavam como se fosse um calendário da época, tá? Uma folhinha da época, onde cada imagem, cada pintura representava uma estação do ano e essa estação era representada tipicamente pela atividade agrícola que se desenvolvia. Então, era a época de preparar o solo, era a época do plantio, era a época da colheita, do cuidado com os animais. Então, essas iluminuras, elas têm toda essa representação. E tem essa representação aqui também é, da astronomia, né? Dos astros aqui, do Sol, da Lua, das estrelas, né? Da posição da astrologia também. Então, tem toda essa mistura aqui da astrologia, da astronomia e mais a questão do calendário. O surgimento do sistema feudal. Essa mudança, acompanhada pela diminuição de trocas com o Oriente, marcou o início de um processo conhecido como ruralização, no qual a vida urbana
perdeu a sua importância e a economia passou a girar em torno das atividades agrícolas. Nesse ambiente rural, a convivência entre romanos e tribos germânicas gerou uma troca cultural significativa, em que a fusão de práticas agrícolas, tradições e até mesmo línguas resultou em novas identidades culturais que moldaria a sociedade europeia nos séculos seguintes. Então, mais uma vez, a gente tem uma miscigenação. A gente vai ter aqui uma mistura. Agora, daqueles povos que antes haviam sido conquistados pelos romanos, lembrando que os romanos não impunham a sua cultura, né? Mas, de certa forma, até permitiam que eles se mantivessem, né, com a sua cultura própria. O que era imposto era que eles pagassem os impostos cobrados pelo Império Romano, obedecessem às leis, né, impostas pelo governo, obedecessem ao imperador de forma cega, né, como um líder político e divino, e não causasse nenhum conflito ou nenhum confronto com o exército. No mais, eles poderiam continuar a sua vida ali, a sua língua, a sua cultura, a sua religião, né? E aí a gente já tem uma mistura. Quando a gente tem a ruralização, agora a gente vai encontrar uma outra miscigenação. Agora daqueles romanos ou da própria população romana que se formou dessa miscigenação dos povos antes conquistados, agora com os povos conquistadores dos territórios que já pertenciam ao Império Romano. Então, há uma mistura de culturas entre tribos germânicas e da própria cultura local, formada por, então, romanos, né? E essa mistura, ela vai fundir práticas agrícolas, tradições, línguas, e isso vai dar origem a novas culturas, que é a formação dos estados nacionais modernos, que vão surgir na sequência. Essa transformação não ocorreu de uma forma instantânea, mas gradualmente, que foi aquilo que eu falei lá naquele exercício, no início do capítulo, tá? Então, ela acontece de forma lenta e gradual. Então, paulatinamente, ano após ano, décadas após décadas, centenas de anos, até se constituir numa nova geração, com uma nova cultura, um novo modo de vida, né? À medida que o controle romano enfraquecia, era criado um vácuo de poder que foi ocupado por lideranças locais, como chefes militares e elites romanas e germânicas. Então, já que o império caiu, o imperador não está mais no poder, quem toma conta? O Odoacro, ele não vai dar conta de governar todo o Império Romano como era feito antes. Então, aqueles povos que invadem, eles vão fazer um loteamento no Império Romano. Esses povos, num primeiro momento, eles começam a impor as suas leis, o seu modo de ser. Porém, dentro daquelas tribos, existem lá os seus líderes, as suas lideranças. E também existem aqueles acordos entre essas lideranças e os antigos chefes militares e também aqueles que faziam parte da elite românica, romana e elite germânica. Então, o que que vai resultar disso? Essas lideranças, elas vão tomar conta desses espaços, esse vácuo, esse vazio que foi deixado pelo imperador. E são esses líderes que vão se tornar o quê? Os senhores feudais, tá? Essa ilustração é uma ilustração do trabalho camponês com o feno. Então, aquilo que eu falei para vocês, cada iluminura ou cada ilustração vai retratar uma atividade. Enquanto em primeiro plano, uma mulher varre o feno e a outra empilha com um garfo, três cortadores formam leiras. Leiras são essas fileiras, né, de feno, ao fundo, à direita. Então, a gente sempre tem uma imagem ao primeiro plano, uma imagem ao fundo
E sempre existe nessas iluminuras também essa distribuição meio que poética, né, da arte, que faz com que ela tenha uma transmissão, né, uma mensagem importante. Nada é por acaso. O sistema feudal. As lideranças locais estabeleceram relações em que ofereciam proteção e terras para o cultivo em troca de trabalho e lealdade, o que contribuiu para a descentralização política e evoluiu para o sistema feudal no século seguinte, em que, a partir de uma economia predominantemente agrícola, os feudos produziam o necessário para a sobrevivência local, tornando-se autossuficiente. Então, cada feudo, cada área agrícola, tinha que produzir, era uma economia agrícola, né, predominantemente agrícola, e tinha que produzir o necessário para a sobrevivência. Eles tinham que ser autossuficientes, porque não havia um comércio. As terras estavam nas mãos dos senhores feudais, que ficavam com o excedente produzido pelos camponeses. Então, como que funcionava? Produzia, tirava-se aquilo que era para o consumo, e o que sobrava, ele não podia ser armazenado pelos camponeses, mas isso ia tudo para um armazém, para um celeiro, do senhor feudal, que era cobrado, né, como um imposto chamado corvéia. Então, uma parte dessa produção, ela tinha que ser destinada ao senhor feudal, que era a corvéia, era um imposto pelo excedente, em troca de deixá-los trabalhar em suas terras. Então, era uma forma de você trabalha nas minhas terras, produz para sua sobrevivência, produz com, já pensando num excesso, né? Numa quantidade que sobre, e aquilo que sobra é o pagamento por você usar as minhas terras, o meu arado, a minha, a minha estrada, a minha ponte, o meu moinho. Então, tudo que você usava, você tinha que pagar. Apesar de ainda haver o uso de moedas em algumas regiões, o que predominavam eram as trocas diretas. Então, eu costumo até brincar às vezes, né, que no primeiro momento era uma troca direta da necessidade pela necessidade. Então, por exemplo, você cria galinhas, o outro cria cabras. Eu preciso da cabra, você precisa da galinha. Então, era uma troca elas por ela, uma galinha por uma cabra. Só que com o passar do tempo, eles foram percebendo que isso não era uma troca justa. Então, eles foram chegar no momento que eles vão fazer uma equiparação. Quantas galinhas são necessárias para valer o peso ou o valor de uma cabra? Então, começa a ver essa noção, essa ideia de uma troca justa, tá? Então, uma equivalência. E com o passar do tempo, essa equivalência ela vai se somando até criar um sistema econômico, um sistema monetário, que depois vai se transformar futuramente num sistema monetário com o uso de moedas. Essa imagem é a mesma que está aqui ao fundo, né, do meu cenário virtual. Três H's Harris do Duc de Berry, de Barthélemy Derrick. É uma reprodução, né, é, que mostra aqui a preparação da terra, né? Um camponês montado num cavalo, puxando um arado para a produção da terra. Num primeiro plano, a gente tem o quê? Um, um camponês ou uma camponesa, provavelmente uma camponesa, jogando as sementes nessa terra que foi arada, né? Porém, a gente tem pássaros comendo as sementes e ao fundo a gente tem um caçador, né? E lá, no último plano, a gente tem o castelo desse senhor feudal, aonde ele abrigava, né,
a população em épocas de intempéries da natureza, de possíveis invasões, de guerras. E aqui a gente tem a pirâmide social, né? Os principais estamentos presentes na conceitualização da sociedade medieval. Então, esse estamento, né? Essas camadas sociais, elas são estagnadas, né? Você não tem a mudança de um estamento para o outro de forma direta, não tem ascensão econômica, não tem ascensão de estamento de um para o outro, em raríssimas exceções, tá? E aí a gente tem lá no primeiro estamento o clero, no segundo a nobreza e no terceiro os camponeses. E aí a gente percebe, né? O clero numa menor quantidade, a nobreza numa quantidade um pouquinho maior do que o clero, e os camponeses numa quantidade muito maior, né? E a gente tem também um resumo, né? Nessas imagens a gente consegue deduzir de forma muito clara: o clero rezava, a nobreza guerreava e os camponeses trabalhavam. Nesse contexto, o imaginário medieval conceituava a sociedade a partir de estamentos, com pouca mobilidade social. Os três grupos principais eram o clero, representantes da Igreja Católica, detinham grande poder e riqueza, controlando vastas terras e exercendo forte influência sobre os reinos europeus. Estava dividido em alto, né, o alto clero, o papa, o arcebispo e o bispo. Então é o chamado alto clero, né, as posições mais importantes de decisões. E o chamado baixo clero, padres, freiras e monges. E lógico que dentro das suas ordens religiosas, né, existem mais subdivisões ainda, né? A gente pode encontrar outras subdivisões aqui dentro dessas, tanto não do alto clero, porque o alto é sempre esses, né? Papa, arcebispos e bispos, né? A gente tem os cardeais, né? Também hoje, né? Mas no baixo clero, a gente vai encontrar outras subdivisões. Nobreza. Os nobres eram, os nobres recebiam as terras dos monarcas ou de outros nobres por meio de um sistema de vassalagem. Então, o vassalo, a gente vai encontrar dois personagens importantes aqui, o vassalo e o servo. O vassalo, ele não deixa de ser um subalterno, porém, ele tem um pouquinho mais de poder do que o servo, porque ele recebia terras de um outro nobre. Então, um nobre que passava a terra para o outro, o que recebia passava a ser vassalo do outro. Então, o vassalo, né, em troca de terras, eles prometiam fidelidade e proteção, disponibilizando as forças militares como soldados e cavaleiros aos seus suzeranos. Então, nessa relação, quem cedia as terras, o dono das terras, passava a ser o suzerano. E quem recebia passava a ser o vassalo. Então, o vassalo obedecia ao suzerano, tá? E depois a gente vai encontrar os servos, trabalhadores vinculados diretamente à terra dos nobres, que pagavam impostos e outras exigências. Não tinham a liberdade de se mover para outras terras, pois estavam sujeitas à autoridade de seus senhores. Aí vocês vão dizer assim: mas professor, você disse que os servos tinham liberdades, não eram escravos. Sim, eles não eram escravos, não moravam em senzalas, não ficavam presos, acorrentados, mas eles tinham essa liberdade dentro daquela gleba de terra, né? Uma gleba é uma porção menor de terra. Então, dentro daquele feudo, então, para aquele senhor feudal, ele trabalhava e tinha liberdade dentro daquelas terras. Poderia ir e vir entre as glebas, os lotes, né? Então, um senhor feudal tinha lá uma, uma grande quantidade de terras, e essas terras eram divididas em lotes. Cada um daquele lote é chamado de gleba. E aí, cada família trabalhava numa gleba. Você podia
conviver entre as glebas. Porém, você não podia sair das terras de um senhor feudal e simplesmente ir trabalhar nas terras de um outro senhor feudal. Por quê? Porque você tinha um compromisso de fidelidade com aquele senhor feudal. E para isso, você tinha que responder, estava sujeito à autoridade desses senhores. Então, era um compromisso, tá? Vamos lá. Aqui a gente tem um pequeno quiz. Avalie a afirmação abaixo e decida se ela é verdadeira ou falsa. Na sociedade feudal, a mobilidade social era alta, permitindo que os servos pudessem ascender facilmente para a nobreza. Coitado do servo, né? Quem nascia servo, muito provavelmente morria servo. Então era muito difícil, né, você passar de servo para nobre. As histórias, né, de simples plebeu para se tornar uma nobre, como foi o caso da princesa Diane, Lady Diane, esposa, né, falecida, esposa do príncipe Charles, primeira esposa do príncipe Charles, mãe dos príncipes William, futuro herdeiro do trono inglês, e do príncipe Harry. Ela era uma plebeia e se casou com o príncipe Charles. Depois, né, se divorciou e acabou morrendo numa perseguição de paparazzi. É, então essa ascensão, ela não acontecia e não acontece até hoje de forma tão fácil. Então, a alternativa é falsa. E aqui a gente tem a diferença entre servidão e escravidão. É importante entender como a servidão na Idade Média diferencia da escravidão nas antigas civilizações, que eu acabei de falar, né? Como Grécia e Roma. Na antiguidade, os escravizados eram vistos como um instrumento vivo, essencial para o bem-estar do homem livre, sendo tratado como uma coisa, sem valor pessoal, uma simples mercadoria. Morreu, sofreu um acidente, repõe aquela peça por uma outra nova. Já na Idade Média, havia o imaginário das três ordens: os que rezavam, o clero, os que trabalhavam, os servos, os que guerreavam, os nobres. Embora os servos enfrentassem trabalho árduo, eles ocupavam um papel social reconhecido, fazendo parte de uma estrutura complexa em que tinham certas obrigações e direitos. Ao contrário dos escravizados da antiguidade, os servos não eram tratados como propriedade, mas como membros de uma comunidade, ainda que submetidos a uma rígida hierarquia social. Então, eles tinham um valor, eles tinham, sim, representavam uma importância econômica, porém, eles tinham um certo respeito e até alguns direitos que lhes eram garantidos. Por quê? Porque eles eram uma peça importante nessa economia e na própria sociedade. Então, eles também participavam de atividades religiosas, eles também participavam de atividades junto ao clero, junto à nobreza, engrossavam os exércitos nos momentos mais difíceis e principalmente produziam, né? Então eles tinham uma função social muito além do que apenas e tão somente produzir, como eram na Grécia e em Roma. A diferença, né? Ela está aqui. Dentro do Império Romano, os escravizados eram categorizados como propriedade, estavam no mesmo patamar que os animais. Tanto é, morreu, substitui por outro. Sofreu um acidente, tornou-se inválido, impossibilitado para o trabalho, era uma peça, né, que precisava ser reposta. Agora aqui a gente tem
na servidão medieval e na escravidão. Então, a gente tem as diferenças, né? Então, na servidão medieval, com estatutos e direitos, então existem regras, deveres e direitos. Os servos não podiam ser vendidos, mas seu trabalho sim. Então, aqui começa a ver uma valorização da mão de obra, tá? É o que depois alguns economistas vão chamar de mais-valia, né? Tanto vale o seu trabalho. Podiam casar, alguns precisavam da permissão do senhor feudal ou não. Então, isso dependia muito, por exemplo, se esse casamento era entre uma gleba e outra. Então, havia algumas situações em que ele precisava da autorização, do senhor feudal. Não era comum esse status se relacionar à guerra. O que que acontecia? Eles não estavam diretamente, nas fileiras dos soldados. Porém, quando necessário, acabavam, sendo utilizados numa extrema, necessidade, em casos de invasões e guerras mais amplas. Podiam possuir terras, em algumas circunstâncias. Então, aí o que ia acontecer? Um servo se tornava servo do outro, cai naquela regra que a gente viu lá, né? De um nobre sendo servo de outro nobre. Vai cair naquela condição de suzerano e vassalo. Trabalhavam principalmente na agricultura. Na agricultura e também, né, aí a gente tem que incluir na pecuária, na pesca, criação de pequenos animais, e também, né, na manufatura, porque alguns implementos agrícolas tinham que ser produzidos por eles mesmos. Como é que era o sistema na escravidão? Sem estatuto e sem direito, podiam ser vendidos e separados da família, então eles compravam, né, ou vendiam uma família inteira, ou um ou dois membros da família, então separavam as famílias. Não podiam casar, podiam viver juntos, porém sem valor legal. Viviam ali maritalmente, mas no primeiro momento ou na necessidade, poderiam ser vendidos em conjunto ou separadamente. Era comum chegar a esse status devido a guerras, né? Então, participar de guerras, os escravos eram um dos primeiros a serem colocados, principalmente à frente, porque eram um dos primeiros que morriam. Não podiam ter patrimônio, então, por mais que trabalhassem, por mais que participassem de guerra, não participavam nem do espólio da guerra. Raramente ganhavam sua liberdade, a alforria, né? E trabalhavam em todos os setores. Tudo, onde era necessário, eles acabavam sendo ocupados. E aí a gente chega nas atividades, né? A partir da citação abaixo, responda: o que causou a ruralização da Europa na Idade Média? Como essa mudança afetou a vida das pessoas e a economia? Então a gente tem um texto do Hilário Franco Júnior, de 2001, e aí nesse texto ele faz uma breve narração, né, dissertação sobre esse processo de ruralização. Então, com base nele, como essa mudança afetou a vida das pessoas e a economia, na Europa da Idade Média, tá? Vocês vão responder isso no caderno de vocês. Com base no que foi discutido durante a aula, leia a citação a seguir e responda: quais eram as principais diferenças entre as condições de vida dos servos da Idade Média e dos escravizados da Antiguidade? Tá. A gente acabou de ver um quadro, né? Um quadro sinótico ali, mostrando, né, as diferenças entre os servos da Idade Média e os escravos da Antiguidade. Vocês podem buscar elementos ali,
Mas é importante que vocês leiam esse fragmento de texto do Jacques Le Goff, de 2011, aonde ele também faz uma narrativa, né, que aborda esse assunto. E aí vocês fazem uma síntese de como que eram essas principais diferenças. Tendo em vista a discussão realizada durante a aula, leia a citação abaixo. Como o feudalismo influenciou a organização social, as práticas econômicas e as estruturas do poder na Idade Média. Então, de que forma que o feudalismo ele teve influência na organização social? Aquela organização social, aquela pirâmide social lá, de nobres, aliás, de clero, nobres e servos, né? Como que ele influenciou a economia e o poder na Idade Média? De que forma que o feudalismo teve influência nessas três áreas da Idade Média, tá? Tem o texto do bloco que vai mostrar para vocês um pouquinho de como que essa influência foi importante. E aí vocês elaboram um pequeno texto, né? Um fragmento de texto fazendo essa citação. A gente tem eu deixei para vocês os, a resolução. Por quê? Porque a gente tem pouquíssimo tempo, né, para fazer uma correção, e a nossa próxima aula já é a nossa avaliação. Porém, eu gostaria muito que vocês fizessem o exercício sem olhar a resposta primeiro e só depois fizessem a correção, tá? Até por uma questão de treinar o exercício, tá bom? Com base no que estudamos hoje, respondam. Quais eram as principais ordens sociais da sociedade feudal e qual era o papel de cada um? Então, eram três, né? O clero, os nobres e os servos. E aí vocês vão, de forma muito simples, né? Qual era a função de cada um? O clero rezava, ah, os nobres guerreavam e os servos trabalhavam. Mas vocês podem abordar isso de uma forma mais ampla. Qual é a principal diferença entre os servos da Idade Média e os escravizados do mundo antigo? Como cada grupo era tratado em suas respectivas sociedades? Então, novamente, como é um encerramento, né, é uma conclusão do capítulo, então vocês novamente vão reescrever esse exercício de uma forma bem sintetizada, tá bom? Aqui a gente tem as referências bibliográficas que foram utilizadas por esse capítulo, né? Mark Bloch, Elias, Hilário Franco Júnior, Jacques Le Goff, Lemove, Macedo, então, que cita, né, o professor Leandro Carnal. Então, são historiadores importantes, né, que elaboraram, né, os textos os quais foram produzidos esses slides. A gente tem ainda o Pereira, Rosentini, Saldanha, e os trabalhos elaborados pelo Currículo Paulista. E aqui no aprofundamento, a gente tem dois exercícios, né? Considerando a historiografia existente sobre a história medieval, a sociedade era estamental, ou seja, a posição de cada indivíduo na sociedade era determinada pelo nascimento ou pela função que exercia, sendo também denominada a sociedade de ordens e sendo dividida em clientes nobres e clero. Não, né? Porque clientes eram lá em Roma. Escravos, nobreza e sacerdotes também em Roma. Servos militares e clero, não, né? Porque se a gente falar de militares, só militares, a gente está tirando
a nobreza de uma forma mais ampla. Plebeus, militares e sacerdotes, novamente, a gente está tirando aqui, se a gente falar só plebeus, o plebeu não era necessariamente apenas os servos, né? Os que moravam lá na, na corte, eles não eram necessariamente todos nobres. Existiam os plebeus também, né? Então, o que que resta? Servos, clero e nobreza. Portanto, letra E. Aqui a gente tem, né, a resposta, né? A sociedade medieval era estamental, composição de cada indivíduo definida pelo nascimento e pela função exercida. Ela se dividia em três ordens: os servos que trabalhavam nas terras, os senhores feudais, o clero responsável pela administração religiosa e educação, e a nobreza que detinha o poder político e militar. Essa estrutura rígida limitava a mobilidade social e estabelecia relações de dependência entre os grupos. Então, eles eram interdependentes, né? Cada grupo dependia indiretamente um do outro. O feudalismo teve origem a partir de qual evento histórico? Então, naquela linha, né, da história, naquelas divisões clássicas da história, teve um evento importante que deu início ao feudalismo, né? E o feudalismo nasce naquele evento importante. Então, letra A, o enfraquecimento grego e a conquista romana da Grécia, as cruzadas e o conflito entre cristãos e muçulmanos, a desagregação romana e a fusão da cultura latina e germânica, as grandes navegações e a exploração do Oceano Atlântico, ou o fim do mercantilismo e o surgimento da indústria. Então, a gente tem um elemento extremamente importante que dá início ao feudalismo a partir de um evento histórico importante, que é a letra C, a desagregação romana, que são causada, foi causada, né, por inúmeros fatores, entre eles, né, a própria ruralização, a falta da mão de obra escrava, a expansão do cristianismo, né, o fim da ideia da divindade do imperador, as crises políticas, né, e a fusão da cultura latina e germânica, tá bom? E aqui a resolução, né? A desagregação romana e a fusão da cultura latina e germânica foram a desagregação do Império Romano do Ocidente e a ocupação desse território por diferentes povos germânicos, que permitiram a série de transformações que deram origem ao feudalismo anos depois. E só para completar, né? Qual a grande contribuição uma das contribuições, né, dos germânicos é que eles tinham um conhecimento, né, do mundo rural, porque eles viviam nas regiões do norte e leste da Europa, eles viviam basicamente da agricultura, da pecuária de subsistência. Por isso que eles foram importantes até mesmo para o processo de ruralização da Europa, né? Então, eles, de certa forma, eles ajudaram, né? Embora eles tenham invadido a Europa, né? E ajudado aí a fragmentar o Império Romano e depois definitivamente derrubar o Império Romano do Ocidente, mas eles foram importantes nessa ocupação e ruralização da Europa e até mesmo no desenvolvimento do processo agropecuário da Europa, dessa ruralização. Porque os romanos, eles não tinham essa expertise, né, de produção rural, de criação de animais, de autossuficiência. E os germânicos, por viver numa situação bastante rústica,
e em clima extremamente também rústico, né? Austero, então eles tinham que se adaptar da melhor forma possível, criar condições para subsistência. E aí eles acabam, de certa forma, ensinando esses romanos que não tinham essa expertise, a desenvolver técnicas, de cultivo, de plantação, cultivo e criação de animais. E também, de desenvolver ferramentas para o cotidiano dessa produção. E com o passar do tempo, né, essa miscigenação, ela vai aprimorando, né, não só as ferramentas, mas a forma de cultivo, como a rotatividade de culturas, enfim. E é assunto para outras aulas e assunto para o futuro, tá bom? Então, de modo geral, a gente tem só orientações para professores, tá? A gente chega ao final, dessa aula. Eu espero que vocês possam entender esse conteúdo. É um conteúdo simples, né? Não tem tantos conceitos, mas é extremamente importante, interessante, e necessário para que vocês caminhem para os próximos conteúdos, tá? Então, acho que é importante que vocês assistam, prestem atenção e façam as atividades para que vocês venham para a nossa avaliação treinados, né? Aptos para responder as questões, mas mais do que isso, é importante que vocês tenham adquirido conhecimento através dessa aula. Bom, qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Até a próxima aula. Um forte abraço e tchau.